E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico da série Josué, a parte 8, hoje é o capítulo 6. Eu sou Dilmar, pastora na comunidade evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. E na semana passada a gente viu o acampamento de Gilgal, que era Gilgal um lugar de lembrar as coisas boas que o Senhor fez, as maravilhas que o Senhor fez ao povo de Israel, também um lugar de restaurar e um lugar de se consagrar. Houve ali a circuncisão e eles celebraram a Páscoa e fizeram aquele memorial que seria para cada um que participou ali do milagre, que seria para os filhos deles no futuro e também para todos os povos da terra, além, é claro, do próprio povo de Israel. E o Senhor mandou então fazer aquele memorial para ficar como paradigma, exemplo, para ficar como memória da história real que eles viveram essa maravilha e colocaram então os pés na terra prometida e agora estão de frente da sua primeira batalha na cidade de Jericó, mas receberam antes uma visita ilustre. De quem? Quem era aquele homem? Eu gostaria de incentivar você a ler todo o capítulo 6 do livro de Josué na Bíblia Sagrada. Depois, volta aqui no nosso estudo bíblico e confira com a gente nossos pensamentos, comentários e impressões. E o capítulo 5 acabou com Josué, estando perto de Jericó, ele levantou seus olhos e olhou, e aí ele teve que contemplar, que olhar, de ver um homem em pé, né? Diante dele, uma espada na mão. E Josué foi até ele e falou: você está do nosso lado ou do lado do inimigo? E este homem falou: não, eu venho agora como principal, general, líder, comandante, príncipe do exército do Senhor. E quando este homem falou isso, Josué se prostrou e adorou e falou: que diz meu senhor ao seu servo? Então o comandante do exército do Senhor disse a Josué: tira os sapatos do seu pé, porque o lugar que você está é santo. Então Josué obedeceu. Quem era este homem? Príncipe do exército do Senhor, o comandante do exército, o Senhor dos exércitos. Então, este versículo se trata do que a gente chama de teofania ou cristofania, que é Cristo Jesus aparecendo no Velho Testamento. Como a gente sabe que é Jesus e não um anjo? Porque você vai ver várias vezes na Escritura. Quando um anjo aparece e a pessoa vai adorar, o anjo repreende, o anjo fala assim: não faças isso. Mas neste caso, o Senhor dos Exércitos, este comandante, recebeu adoração. De onde a gente sabe que é então Jesus. Apareceu a Josué e o próprio Jesus ali, falando com Josué, seu servo. Eu quero
fazer uma pausa agora para a gente ler um versículo, está em 1 João 5,14, que diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, a questão que Josué fez ao Senhor, ele falou assim, a pergunta, né? O Senhor está do nosso lado ou do lado dos nossos inimigos? Então, a questão principal não é essa. A questão principal é se nós estamos do lado de Jesus, se nós estamos de acordo com os propósitos dele, se nós estamos com Jesus. E aqui está falando que a confiança que temos em aproximar é se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. Então, nós é que temos que tomar posição ao lado de Jesus, seguindo a Jesus. Porque todos que estão com o Senhor Jesus são vencedores. Em Cristo, somos mais do que vencedores. Então, por isso, Jesus respondeu para ele. Quando ele respondeu, você está do nosso lado ou do outro? Ele falou, eu sou o comandante. Irmãos, nós é que temos que estar seguindo o comandante. Não é o comandante que vai tomar um lado ou outro. E se nós seguirmos o comandante Jesus, a vitória, como eu falei, é certa. Capítulo 6 começa falando que Jericó estava com lockdown completo. Ninguém entrava e ninguém saía por causa do povo de Israel. Olha o que o Senhor disse para Josué. Eu tenho dado na tua mão a Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Você nota que Jesus não falou, eu vou dar para você. Ele falou, eu já dei para você, já tenho dado. Então, quando Deus fala uma coisa, já é fato consumado. Embora no mundo físico não se tenha ainda acontecido aos nossos olhos. Mas Jesus falou, eu já dei para você, Jericó. Assim como as profecias, muitas vezes, como por exemplo a profecia de Isaías, um menino se nos deu, um filho vos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Na verdade, no mundo físico, Jesus ainda não havia nascido, mas a profecia, que é um fato, ela já é declarada. Um menino os nasceu, já aconteceu. Então, isso é a palavra de Deus eterna, a palavra de Deus que não falha, a palavra de Deus que não mente, porque Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Então Jesus falou para Josué, eu já dei para você Jericó, seu rei, e os seus valentes. E Jesus mandou os homens de guerra dar uma volta na cidade por dia, durante 6 dias. E 7 sacerdotes tinham que levar 7 buzinas diante da arca, né? Ou aquele, como se fosse uma trombeta de chifre de carneiro. E então eles tinham que levar adiante da arca. A arca era e é considerada a presença de Deus, e tinha dentro dela as tábuas, né, da lei, a lei de Deus, a palavra de Deus. Então, eles estavam ali rodeando e teriam que fazer
essas coisas que Jesus estava mandando fazer, que é os sacerdotes levar as 7 buzinas adiante da arca, durante esses 6 dias. Só que no 7º dia, eles iam dar 7 voltas ao redor de Jericó. E os sacerdotes iam tocar as buzinas, e quando fosse um toque comprido, prolongado, quando eles ouvissem esse som comprido, sim, prolongado, todo o povo teria que gritar, mas muito alto, muito forte. E aí o muro vai cair, o muro de Jericó, e o povo vai subir por ele, cada um em frente. Então, isso era o que o povo, os sacerdotes, os homens de guerra tinham que fazer, seguir rigorosamente estas instruções. Os homens que estavam armados, eles tinham que ir à frente, adiante dos sacerdotes que estavam tocando ali as buzinas. E Josué ainda falou, não é para falar nada, sair nenhuma palavra da boca de vocês, até que vocês recebam a ordem de gritar. Então você vê 2 coisas. Uma, não podia falar nada, mas quando fosse a hora, era para berrar, gritar ao máximo, grande brado. E essa era a estratégia que o Senhor deu. E aqueles muros eram considerados seguros, e eles caíram conforme a palavra de Jesus. E havia mais uma instrução. Eles não podiam pegar nada daquela cidade para eles. Essa era a primeira cidade que eles iriam lutar para conquistar. Então, seria a primícia. Tudo que estava naquela cidade não era para o povo pegar nada. Então, aqui Josué fala no versículo 18, não toqueis nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e perturbeis. Quer dizer, se pegar alguma coisa que é dessa cidade, vai trazer maldição para o arraial de Israel, para o povo de Israel, e vai trazer perturbação. Então, não podia pegar nada daquela cidade. E também Josué lembrou que tudo que havia na cidade era anátema ao Senhor. E ele falou, só é para viver a prostituta Raabe, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porque ela escondeu os mensageiros espiões que Israel enviou para Jericó. Então você se lembra que a gente viu isso, né? Que ela fez ali um acordo, um tratado com os espiões, que se ela escondesse, ficasse quieta, não contasse nada para o pessoal lá de Jericó, ela falou que para eles não matarem a ela e nem aqueles que estivessem com ela da família dela. E Josué cumpriu esse tratado. Eu quero lembrar com você aqui Atos 19:19, que é um tempo no Novo Testamento em que as pessoas que tinham relação com ocultismo, feitiçaria, macumbaria, tudo isso que faz parte de adoração a demônios,
quando eles se convertiam, diz assim, Atos 19, que muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo reuniam livros de magia, de bruxarias, queimaram diante de toda a comunidade reunida. Então, aqueles livros, aquilo que eles usavam para aqueles cultos de ocultismo, tinham que ser queimados, porque é maldição. Então, você vê aí que mesmo no Novo Testamento, todas essas coisas relacionadas ao ocultismo precisaria ser queimada. Então, Canaã, naquela época, os estudiosos dizem que eles se dedicavam muito a esse tipo de religião, ocultismo, bruxaria, todas essas coisas. Então, havia naquele momento um julgamento, um juízo da parte de Deus, que tudo ali tinha que ser, não podia ficar com nada que estava ali, aquelas pessoas todas morreriam, porque havia ali um julgamento da parte de Deus. E aquela cidade, então, ia ser tomada, porque eles não se curvaram diante do Deus verdadeiro. A única pessoa que ouviu as maravilhas de Deus, aceitou e concordou com Deus foi Raabe. Então, através dela, a família dela foi salva, e a gente sabe pela palavra de Deus que ela se converteu, se dobrou ao Deus verdadeiro, escapou desse julgamento, dessa ira de Deus sobre Jericó. Ela escapou da morte e livrou, assim também convencendo seus familiares a também ficarem do lado do Deus de Israel, né? Do comandante do exército do Senhor, que é Jesus. E no versículo 19 fala que toda a prata, ouro, os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, são separados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Então era para o pessoal não pegar nada, essa era uma ordem que eles estavam ali recebendo. No versículo 21 você vê que tudo que havia na cidade foi destruído totalmente ao fio da espada, era guerra, guerra mesmo. Homem, mulher, criança, velho, ninguém escapou, nem o boi, e nem o gado miúdo, e nem o jumento. Tudo tinha que morrer, era totalmente amaldiçoado, não podia pegar nada, como nós já falamos. E aqui novamente, no versículo 22, Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra, os 2 espiões, para entrar na casa da mulher prostituta e tirar de lá tudo quanto tiver, como tinha jurado para ela que faria, né? Então, eles fizeram isso, entraram, tiraram Raabe, e olha só, o pai da Raabe, a mãe da Raabe, os irmãos da Raabe, tudo quanto tinha, as coisas dela, deixou-se levar, também toda a sua parentela, toda a sua família, puseram fora do arraial de Israel. Olha só, ela conseguiu salvar muita gente. Essas pessoas concordaram em ser fiel a Deus e não falar nada para aquelas autoridades de Jericó. Raabe, então, fez um bom trabalho e trouxe toda a sua casa, toda a sua parentela para o povo de Deus e escapando da morte. Aí que nos faz lembrar o versículo também do Novo Testamento que diz: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua família. E aqui no versículo 26 confirma aquilo que a gente já falou, né?
sobre queimar o que é amaldiçoado. Aqui diz: a cidade e tudo que estava nela queimaram a fogo. É claro que o Senhor já tinha dado instrução quanto a prata, o ouro, os vasos de metais e de ferro. Então eles deram para o tesouro da casa do Senhor. E assim tinha que ser, obedecendo então as instruções. O que era amaldiçoado tinha que ser queimado. E Raabe e tudo que ela tinha foi abençoado na hora em que ela creu no Deus de Israel. Tomou aquela decisão de virar as costas para a cidade dela amaldiçoada e se render ao Deus de Israel. Então, automaticamente, ela trouxe vida para a sua casa e bênção para os seus pertences. Então, ela conseguiu se salvar. Ela, sua família, seus parentes e tudo quanto ela tinha. E Josué falou que qualquer pessoa que se levantar e reedificar Jericó, haveria uma maldição para o seu filho mais velho e o seu filho mais novo. Então, naquele momento, Josué falou e avisou sobre a maldição de quem quiser se levantar para construir de novo a cidade de Jericó. E essa maldição se cumpriu. 1 Reis 16, 34 fala de um homem que queria construir a cidade de Jericó. Então, fala assim, né? Que o nome dele aí é o Obetelita. Ele edificou a Jericó, em Abirão seu primogênito afundou, e em Segube seu filho menor pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Então aqui, 1 Reis 16, 34. E assim a fama de Josué corria por toda a terra, porque o Senhor estava ajudando Josué, o Senhor era com Josué. A gente precisa aprender, né, com essa história verdadeira, essa batalha. A primeira coisa, o Senhor dos Exércitos está conosco, né? O comandante, aquele homem que apareceu a Josué, Jesus. O Deus de Israel é o nosso refúgio e fortaleza. Então, nas lutas da nossa vida, nós temos certeza que o Senhor está conosco, como Ele prometeu, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, disse Jesus. Ele está conosco. Então, que lindo que Jesus apareceu a Josué e falou com ele, deu instruções. E a gente pode aprender com a vitória de Israel, de Josué, sobre Jericó. A primeira coisa, a fé. Josué e o povo de Israel acreditaram no plano, na estratégia da batalha que o Senhor Jesus passou para ele. Primeiro ficar quieto, não podia falar nenhuma palavra, depois gritar, rodear ali Jericó. Então são coisas que não fazia parte da grande maioria de estratégia de guerra daqueles países daquela época. Porém, aquela batalha era uma batalha dirigida pelo comandante do exército do Senhor, que é Jesus. A obediência, claro, em primeiro lugar, a fé, acreditar. Segundo lugar, obedecer. Se é para gritar, é para gritar. Se é para ficar quieto, é ficar quieto.
Para muita gente ficar quieto é muito difícil, não falar nenhuma palavra, mas muitas vezes ficar quieto é estratégia de guerra e a gente tem que saber a hora de se calar e a hora de gritar. Muitas pessoas gritam num jogo de futebol, gritam numa festa, numa brincadeira, em coisas que não são tão importantes, mas na nossa vida há momentos que a gente precisa sim colocar toda a nossa força na nossa voz. Talvez não no volume da voz, mas na firmeza daquilo que nós falamos com seriedade, ou simplesmente saber a hora de ficar quieto e não falar nada. Para isso, a gente precisa de sabedoria e obediência. Quando nós temos a instrução de nos calar, temos que fazer o que o Senhor nos diz. Quando temos a instrução de gritar, é para gritar mesmo. E a outra, o outro item que nos leva à vitória é a coragem, né? Então, Israel seguiu as ordens do Senhor Jesus, que ele passou para Josué. Tem que ter coragem para obedecer, para seguir o plano, embora o perigo fosse grande. E também perseverança, porque teve aquele momento em que eles eram só para ficar rodeando, tocando a trombeta, seguindo a arca, todo aquele momento de espera. Quem sabe eles já estavam com fogo nos olhos, fogo nos dentes para entrar naquela cidade, destruir tudo, fazer alguma coisa, mas eles tinham que ficar lá rodeando. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa esperar a hora certa de agir. E muitas vezes a gente pensa que tem que fazer tudo do nosso jeito, na hora que a gente quer. Mas é importante ter perseverança, continuar orando, seguindo as instruções do Senhor, mesmo que demore, mesmo que você não entenda, mesmo que seja humilhante, mesmo que seja estranho, continuar perseverante na promessa da palavra de Deus. Jesus já havia falado para Josué: eu já dei Jericó para vocês. E ele deu as instruções. Então, a perseverança, mesmo continuar obedecendo, mesmo que não esteja acontecendo nada aos nossos olhos. E a confiança, né? Que havia métodos bélicos, métodos de guerra, mas não era para confiar na carne, no braço ou nas armas, na inteligência e lógica humana. Naquele momento, Israel precisava confiar inteiramente na palavra de Deus, confiar que Josué estava sendo guiado pelo Senhor Jesus, o comandante do exército do céu. Esquecer, colocar de lado os métodos deste mundo, os métodos de sabedoria humana, métodos bélicos, mas saber que o comandante do exército do Senhor sabe o que está falando e já havia dado a vitória. E todas essas coisas a gente pode aplicar na nossa vida. É assim que a gente tem que lutar as nossas guerras, os nossos problemas. Como? Fé,
obediência, coragem, perseverança e confiança. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o Deus de Israel, é o nosso refúgio e fortaleza. Em Cristo somos mais do que vencedores. Agindo Deus, quem impedirá? Essa batalha ia tirar tudo que era maldito de Jericó, e a arca do Senhor ia à frente, a arca do Senhor trazendo a santidade, ia ser removida toda a maldição da cidade, tudo que não agrada a Deus. E naquela cidade, então, estava em caminho, sendo rodeada pela presença de Deus, pela arca do Senhor. Havia uma mudança total acontecendo naquele lugar. E até Raabe, que morava em cima do muro, passou para o lado do comandante do exército do Senhor, que é Jesus. Ela e toda a sua família. Você está disposto a mudar? Está disposto a sair de cima do muro? Está disposto a ouvir a voz do comandante do exército do Senhor? O nosso general é Cristo. Pense nestas coisas. Até a semana que vem, com mais um emocionante, edificante, vivificante capítulo do livro de Josué na Bíblia Sagrada. Deus te abençoe. Muita paz.